Olá, como presidente da Assembleia Legislativa, escolhi destacar, na gestão deste ano, o tema da igualdade. Quero propor um olhar mais humano e de diálogo sobre diversos assuntos importantes para as gaúchas e os gaúchos. Por isso, entre as ações que estamos propondo está o programa Diálogos da Cidadania. Nesse espaço, queremos conversar, entender visões diferentes, trocar ideias, pensar juntos e juntas. Hoje, com muita alegria, recebo aqui o professor titular e ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, doutor em epidemiologia, coordenador do maior estudo epidemiológico sobre Covid no Brasil, doutor Pedro Arral. Bem-vindo, doutor Pedro Arral, muito obrigado por aceitar o convite. Acredito que uma das perguntas que o mundo se faz hoje é: a pandemia está chegando ao fim, doutor Pedro? Deputado, em primeiro lugar, um prazer estar aqui com vocês. Queria parabenizar a iniciativa desse novo programa para fazer um diálogo direto com toda a população gaúcha. E a resposta para essa pergunta, ela felizmente é positiva. A pandemia está chegando ao fim. Ela não acabou ainda, ela não vai acabar por decreto, mas ela está, sim, chegando perto do fim. Dá para a gente dizer com bastante tranquilidade que o pior já passou. A nossa população já está bastante vacinada, nós temos que trabalhar para aumentar o percentual de vacinados entre as crianças, temos que aumentar o percentual da população com as doses de reforço, mas a verdade é que sim, estamos caminhando para o final da pandemia. Foi uma pandemia e continua sendo uma pandemia muito sofrida, tivemos aí a perda de mais de 650 mil vidas no Brasil, mais de 6 milhões de vidas no mundo, mas sim, estamos chegando na reta final. Dentro de alguns meses a pandemia estará, pelo menos enquanto pandemia, estará finalizada. Não quer dizer que o coronavírus vai desaparecer. Sobre isso a gente vai ter tempo de conversar nos próximos minutos. Esse assunto tem sido destaque na mídia nacional. Final de fevereiro, o ministro da Saúde chegou a falar em endemia, como mostra essa reportagem publicada em Jornal do Estado. Porém, pesquisadores da Fiocruz alertam que não é o fim, como vemos nessa outra reportagem, publicada no site da Fiocruz, em que a entidade diz que falar em fim da pandemia é uma retórica perigosa. No seu entendimento, estamos caminhando para uma situação de endemia? Qual a diferença em relação à pandemia? O que podemos esperar? A vacinação precisa avançar? Então, a primeira coisa que nós temos que deixar muito explícito para todos que nos ouvem é que a pandemia não vai virar endemia porque o ministro da Saúde quer que vire, ou porque o presidente quer que vire porque eleitoralmente é benéfico para ele. Não. A pandemia vai se tornar uma endemia, e eu vou explicar a diferença, quando os indicadores dela levarem a isso. E isso vai demorar algum tempo. Não quer dizer que vamos voltar à estaca zero, muito longe disso. Estamos bem avançados, é verdade, mas essa definição é uma definição que normalmente é feita pela Organização Mundial da Saúde e ainda vai faltar alguns meses para que isso aconteça. O que acontece? As pessoas não podem ficar com a sensação que endemia é porque tá bom. Não. Endemia é uma doença com a qual a gente aprendeu a conviver, mas nem por isso a gente não precisa fazer nada. Então, mesmo que o coronavírus daqui a pouco se torne uma endemia, ou seja, não esteja mais em níveis descontrolados no mundo todo, como é a situação atual ainda, a gente vai ter que seguir tomando cuidados para evitar que essa doença faça mais vítimas. A manutenção da vacinação, por exemplo, é um dos pontos mais essenciais desse processo. Se a gente quer que venha tirar máscara daqui a um tempo, se a gente quer diminuir as restrições, o principal caminho que a gente precisa tomar é aumentar o percentual de vacinados. Repito, especialmente nas crianças, os percentuais de vacinação ainda são relativamente baixos nas crianças e também nas pessoas que precisam da dose de reforço e ainda não tomaram. Ô Pedro, me diz uma coisa, nesta linha da endemia, é possível que a gente tenha que fazer, em função da Covid, a mesma situação que aconteceu com a H1N1, que a cada ano tenha que repetir vacinas, enfim, como é que tu explicaria isso para a comunidade? Eu acho que isso é super importante da gente dizer, porque senão o pessoal fica falando primeira dose, segunda dose, terceira dose, quarta dose, e até o pessoal negacionista trata isso como se fosse uma falha da vacina. Isso não é falha de vacina nenhuma.
Quando eu vou tomar a vacina da gripe anualmente, eu não digo que eu estou tomando a 21ª dose da vacina. Eu digo que eu estou tomando a dose de 2022 da vacina. E vai ser parecido com a Covid. Não sei se vai ser uma por ano, se vai ser uma a cada 2 anos, isso ainda a ciência está estudando, mas a verdade é que de tempos em tempos nós tomaremos a vacina contra a Covid, assim como nós tomamos outras vacinas. Isso faz parte do cotidiano e isso não significa que a vacina está indo mal. Ao contrário, a vacina está indo tão bem que a gente precisa dos reforços, ou a cada ano, ou a cada X meses, ou a cada X anos, exatamente para a gente manter a proteção, exatamente como acontece com outras doenças. Professor, hoje ainda alguns dizem que discutem essa questão da vacina e dizem que se a vacina fosse eficiente não estaria morrendo idosos, por exemplo, que é uma das coisas que tem feito nesse último período. Isto, na verdade, qual é a explicação que o senhor poderia dar? Porque nós também continuamos achando que a vacina é o melhor remédio e o único até esse momento, mas para aqueles que ainda acham que os idosos estão morrendo porque a vacina não é suficiente, ou na verdade é porque se toda a população tivesse vacinada, nós estaríamos evitando, inclusive, a morte de alguns idosos nesse período? É perfeita a sua colocação, deputado. Quanto mais gente vacinada, menos o vírus circula e menos provável que as populações mais vulneráveis, no caso da Covid-19, os idosos são mais vulneráveis, que essas pessoas venham a morrer. Então, a atitude negacionista do pai de família que proíbe a criança de se vacinar, ela pode impactar num idoso, pode impactar no avô daquela criança que está tendo que conviver com o vírus circulando mais. Então, assim, quanto mais gente vacinada, menos o vírus circula. Por que acontece eventualmente de morrer uma pessoa idosa e uma vez que outra até uma pessoa idosa que está vacinada? Porque é assim que as doenças acontecem. Nós não temos a vacina que acaba de vez, erradica a doença. A vacina diminui o risco. A gente tem, no caso da Covid, a vacina diminui o risco de transmissão. No caso da Ômicron, dessa última variante, até não consegue diminuir muito. A verdade é que a Ômicron tem a proteção vacinal, mas para caso grave, para hospitalização e para óbito, a vacina protege 20 vezes, 30 vezes mais do que o não vacinado. Então a vacina continua sendo disparadamente a melhor estratégia que nós temos para enfrentar a pandemia. Inclusive eu digo uma frase, deputado. Os pais e mães que estão preocupados com a saúde dos seus filhos, vacinam os seus filhos. Porque o risco de uma criança ter um caso grave ou até morrer de Covid é muito maior do que qualquer eventual efeito colateral da vacina. Agora, os pais e mães que querem fazer política com a vida dos seus filhos ou querem agradar os seus políticos de estimação, esses não vacinam os seus filhos. Essa é a realidade, mesmo que ela seja dura. Pedro, na verdade, a nossa proposta aqui também é ser um espaço de diálogo. Vamos ouvir a Rosângela Dornelles, que representa a Associação Nacional em Apoio e Defesa dos Direitos das Vítimas da Covid, que vai lhe fazer uma pergunta. Professor Pedro Alau, após 2 anos de pandemia, com muito estudo, muita pesquisa, muita análise, identificação de equívocos e insuficiências, qual a sua preocupação neste momento para dar conta da saúde da população brasileira? Além disso, nós hoje com milhões de pessoas carregando, sofrendo com sequelas da Covid, além da questão da demanda, hoje contingenciada das outras enfermidades que já vinham sofrendo pela falta de atendimento, qual caminho a ser tomado frente às necessidades hoje do sistema de saúde brasileiro? Olha, essa é uma excelente pergunta. A primeira coisa é me solidarizar com a Rosane e com todas as vítimas da Covid, pessoas que perderam familiares, que perderam amigos, pessoas que poderiam estar junto conosco. A gente sempre tem que lembrar que a mortalidade no Brasil é 5 vezes maior do que a média mundial. Ou seja, se o Brasil tivesse uma mortalidade igual à média mundial, 450 mil dessas pessoas que morreram no Brasil não teriam morrido, estariam aqui conosco, assistindo a esse programa, tocando as suas vidas, sustentando as suas famílias, abraçando as pessoas que amam. O que a gente precisa fazer olhando para frente? Primeiro, fortalecer o nosso sistema de saúde.
O nosso sistema de saúde, o SUS, deu uma resposta espetacular durante a pandemia. Apesar de todos os desafios, de todas as dificuldades, foi o SUS que fez a vacinação ser um sucesso. Porque vocês não imaginam que a vacinação foi um sucesso por causa do presidente que boicotava a vacinação. A vacinação foi um sucesso por causa do Sistema Único de Saúde, que foi montado muitos anos atrás e que se especializou em ser um dos sistemas que mais vacina no mundo todo. O SUS acolheu as pessoas doentes. E agora, nesse momento que a gente vai começar a chegar do pós-pandemia, vai ser o SUS que vai atender as pessoas com Covid de longa duração, vai ser o SUS que vai atender as crianças que ficaram órfãs, vai ser o SUS que vai atender as pessoas que estão com depressão. Então, a sugestão principal, que a gente faça os investimentos necessários nesse patrimônio nacional que é o Sistema Único de Saúde. É através do SUS que a gente vai recuperar a saúde da população brasileira. Professor, um dos assuntos que voltou ao debate nos últimos dias é o uso de máscaras, né? O governo do estado publicou um decreto desobrigando a crianças de 6 a 11 anos a usarem a máscara. Logo em seguida, complementou em nota técnica que recomendava o uso adequado do acessório, porém o assunto segue em discussão judicial. A Associação de Pais, Mães e Pais pela Democracia conseguiu na justiça que a obrigatoriedade fosse retomada. O governo recorreu. A decisão, que foi bastante questionada, principalmente neste momento de volta às aulas, o debate esquentou e repercutiu nas redes sociais da Assembleia. Vamos ver alguns comentários. É um vírus que atinge as vias respiratórias, a máscara é a primeira barreira para conter o vírus. Mais um comentário então aqui, se usar máscara adiantasse alguma coisa, não precisava vacina. Aí tem um outro comentário, máscara sim, crianças protegidas. E o último, enquanto o país retira um uso obrigatório de máscara, o Brasil anda na contramão. Olha só, esse é um assunto que não era para ser polêmico. No ano passado, antes da chegada da Ômicron, deputado, lá por setembro, outubro do ano passado, até o comecinho de novembro, eu era um dos que estava defendendo que a gente começasse gradativamente a retirar a máscara. Não retirar a máscara da escola, crianças. Retirar a máscara na rua, nos espaços abertos. Mas aí chegou a Ômicron, que é uma variante muito mais transmissível do que as versões anteriores do vírus. E aí não faz sentido essa proposta de retirar a máscara de criança, especialmente o grupo que está menos vacinado. Parece uma proposta eleitoreira que não tem sentido algum, não tem nenhuma evidência científica. Se tivesse que tirar as máscaras, e acho que daqui a pouco vai tirar as máscaras mesmo, tem que começar tirando máscara ao ar livre. E talvez, inclusive, das pessoas que já estão totalmente vacinadas, e não das nossas crianças que ainda precisam ser vacinadas. Então, assim, essa foi uma decisão muito equivocada do governo do estado. Eu fui no Twitter e também fiz uma crítica bastante severa a essa medida, e fico muito feliz que o assunto ainda esteja em debate judicial e que, por enquanto, as crianças ainda estejam usando máscara, pelo menos a maioria delas, porque assim elas se protegem mais um pouco. Daqui a pouco vai chegar a hora de tirar a máscara. Ninguém quer usar máscara para sempre. Agora, deixa que chegue a hora de tirar a máscara quando as crianças estejam vacinadas, quando a coisa esteja bem melhor. Está chegando esse momento, não precisamos precipitar e tomar decisão em troca de apoio político, ao invés de tomar decisão com base no que recomenda a ciência. Professor Pedro, o senhor fez um grande estudo, né, sobre a questão da EpiCovid, que foi, na verdade, um estudo que balizou muitas questões aqui no estado. Como que o senhor avalia esse estudo e a importância que ele teve para todo o processo que nós estamos vivendo até agora em função da pandemia aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, porque também o Brasil se referenciou a alguns, na verdade, na sua pesquisa? Olha, eu acho, deputado, que o EpiCovid ele fez história no mundo científico, em primeiro lugar. Foi uma pesquisa que ficou conhecida da população. Acho que nunca teve um estudo científico no Brasil que as pessoas comentavam tanto. Todo mundo ficava vendo os resultados do EpiCovid, especialmente aqui no estado. Então, acho que teve esse papel assim, de aproximar a ciência da casa das pessoas. Teve o papel da divulgação científica também, os nossos resultados, tinha coletiva de imprensa, participavam políticos, participava a mídia, participavam os cientistas, a população, todo mundo junto. Então, acho que no mundo científico o EpiCovid revolucionou muita coisa. No mundo real,
O EpiCovid, no primeiro ano, naquela época mais intensa, entre março e outubro de 2020, o EpiCovid ajudou o Rio Grande do Sul a tomar decisões corretas. E, infelizmente, exatamente na hora que o EpiCovid começou a ser descontinuado, foi a mesma hora que os casos começaram a bombar no Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul parece que até setembro, outubro de 2020, até pelo EpiCovid, foi acompanhando muito as posições da ciência. E o Rio Grande do Sul tinha uma mortalidade baixíssima até aquela época. Infelizmente, depois a coisa degringolou e, ao mesmo tempo, o EpiCovid foi perdendo seu apoio. Então, acho que não deve ser coincidência, né, deputado? Bom, enfim, logicamente que nós teríamos aqui dezenas, né, de questionamento ainda, Pedro, mas dentro da ideia do nosso programa, a gente gostaria também de propor uma reflexão, né? A situação da pandemia, da vacinação, do acesso ao tratamento, aos cuidados preventivos, é muito desigual entre as pessoas. Pensando nisso e no que ainda temos a enfrentar, o que é igualdade para ti? Olha, deputado, eu acho que igualdade seria no momento em que nós tivéssemos uma taxa de transmissão parecida entre as pessoas ricas e as pessoas pobres. Que a gente não tivesse o que a gente encontrou no EpiCovid, que era o dobro do risco de pegar Covid entre os mais pobres. Igualdade é quando uma pessoa não é discriminada pelo gênero ou pela raça, etnia. Então, sinceramente, a gente está num caminho muito ainda de amenizar desigualdades, que é um primeiro caminho, combater e amenizar desigualdades para depois chegar num caminho de igualdade. A verdade é que nós temos que reconhecer que vivemos numa sociedade extremamente desigual, vivemos num estado e num país que durante a pandemia acirrou as desigualdades, os mais ricos ficaram mais ricos e o grosso da população ficou mais pobre, e para que a gente comece a enfrentar esse problema, a primeira coisa é admitir que ele existe. E me incomoda muito quando eu ouço de algumas lideranças de que o Brasil é um país igual, que não tem racismo, que não tem desigualdade de gênero. Ontem, no Dia Internacional da Mulher, é uma vergonha, né? Pessoas que historicamente tratam mal as mulheres, vêm a público nas redes sociais fazer discurso de parabenizar pelo Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher é todos os dias para quem trabalha com a pauta da inclusão, com a pauta da igualdade, da equidade, que eu prefiro falar. Então, assim, acho que estamos muito longe de uma situação de igualdade. Primeira coisa que temos que fazer é reconhecer isso. Ô Pedro, nós estamos já chegando ao final, então, dos nossos diálogos da cidadania. Tenho certeza de que esse primeiro programa com a tua presença foi, assim, especial. Logicamente que esse tema ainda nós temos muito que continuar discutindo. Esperamos que a gente possa, logo aí na frente, debater já as outras alternativas do pós-Covid, e certamente o senhor será mais uma vez convidado. Nós vamos encerrando por aqui. Nós agradecemos essa oportunidade e a qualquer outra hora estaremos mais uma vez aqui com outro diálogo pela cidadania. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.